Bom, mas aí, enfim, Sim. eu ia dizer que naquela época quase não tinha referência de modelo negra, né? Ou de alguma figura que eu pudesse me Sim. identificar como modelo, ou Uhum. atriz, ou apresentadora de TV, assim, era bem escasso dessas representatividades na TV, né? E na Sim. mídia, Sim, e total. na moda. Então, mesmo que eu tivesse noção, pelo fato de eu não me ver Uhum. Você nem... representada, eu não ver a minha mãe, minhas tias, Uhum. as mulheres que eu conhecia representada, então eu também não me senti, não fazia essa conexão, eu Sim, acho, sabe? perfeito. Mas eu gostava, eu nem sabia por que que eu Uhum. gostava, mas eu gostava de desfilar, eu ficava louca, quanto mais diferente era a roupa, mais eu queria brincar. Uhum. Gostava de pintar, gostava de desenhar. A aula de educação artística na escola era a aula que eu mais gostava, e eu fazia vários desenhos, assim. Eu sempre fui muito... Ah, aprendi a trançar meu cabelo sozinha, com Aham. bem pequena também, Uhum. porque essa era uma responsabilidade que a gente trocava ali em casa, né? A mais Total. velha trançava o cabelo da mais nova, que trançava o da mais nova, porque minha mãe e Uhum. meu pai trabalhavam, então a gente ficava em casa, então a gente se cuidava. Uhum. Só que eu lembro que as minhas irmãs puxavam muito meu cabelo e era um sofrimento. Uhum. Aí eu aprendi a trançar o cabelo com talvez 6 anos de idade, eu já trançava meu cabelo sozinha. Sim. Que eu vejo também como uma veia artística, sabe? Como uma Sim, expressão artística, né? total. Você fazer coisas com as mãos, assim, trabalhos manuais, trançar, costurar, pintar, maquiar, desenhar. Uhum. Então, eu acho que, diferente das minhas irmãs, eu sempre tive isso muito aflorado, sabe? Desde pequena. Entendi. E daí, conforme você ia, né, brincando de desfilar e vestir roupa e Uhum. tal, eles viram essa possibilidade e falou: a Samira leva jeito? Como foi? Não, não foi assim, não. Eu acho que levou um tempo ainda Tá. pra essa possibilidade Uhum. aflorar, assim, ou ser encarada como uma Uhum. possibilidade. Mas minha mãe e meu pai sempre me deram muita liberdade pra expressar essa criatividade, assim. Eu lembro que eu gostava de costurar, então minha mãe sempre, quando eu ia pra casa da minha avó nas férias, Uhum. a minha avó trabalhava numa confecção. Sempre que eu conto essa história, eu fico assim muito mexida, assim, porque eu acho Sim, que foi aí que tudo começou a fazer mais sentido, assim, que eu comecei perfeito. a entender o meu gosto. Uhum. E aí a minha avó trabalhava numa confecção e ela costurava tapete de retalho, tipo uns tapetes assim, com umas bandeirolinhas assim, uns triângulos. Ela costurava triângulo por triângulo e fazia um tapetão. Uhum. E aí, uma vez eu fui passar as férias lá e ela percebeu que eu gostei de brincar com aqueles retalhos. Eu ficava separando por cores, separava por texturas, separava por tecido com brilho, tecido sem brilho, tecido com Uhum. elastano, tecido de algodão. E eu brisava naquilo, parecia que eu tava na Disneyland, assim. Uhum. E aí, toda vez que eu ia passar as férias lá, ela levava um sacão de retalho. Uhum. E era a minha felicidade. Tipo, por um dia eu não queria sair de dentro daquele quartinho separando os retalhos. Sim, E comecei a costurar fuxico. Minha avó me ensinou a fazer fuxico, que é uma sei, florzinha de tecido, sei. redondinha, que você passa a linha com a agulha na borda, puxa e vira uma florzinha. Você pode Uhum. fazer roupa, Almofadas. almofada, tapete, enfim, o que Sim. você quiser. E aí minha mãe falou: olha, interessante, porque a Samira gosta disso, né? De costurar, de desenhar, de roupa, de tecido. Uhum. E aí ela começou a me dar cada vez mais liberdade pra brincar com isso. Tipo, eu era bem pequena, mas eu já usava uma agulha. Agulha, uma Uhum. criança pode se machucar, Sim. mas elas confiavam, eles confiavam que estava tudo bem. Então, depois disso, dessa fase da minha avó na Aham. confecção, as pessoas falavam muito pra mim na rua que eu já era alta, né? Eu Uhum. tinha, sei lá, 11, 12, 13 anos, eu já tinha 1,78 m, eu acho. Uhum. Eu já era muito alta e muito magra. E as pessoas, ela tem que ser atleta, leva ela pra jogar basquete, Uhum. pra jogar vôlei. E eu, ai, mas eu não era muito do esporte, sabe? Uhum. Não, sei lá, nunca tocou muito. Uhum. E eu acho, agora pensando, eu acho que na época eu achava que as pessoas falavam que eu tinha que jogar basquete só porque eu era alta, mas na verdade eu gostava de desfilar, Sim. gostava de costurar, gostava de roupa. Só que o fato de que ser modelo não era pra uma menina preta do interior de São Uhum. Paulo, né? Porque o que a gente via nas revistas, na mídia, eram outras imagens, né? Uhum. E não a minha. Então eu acho que também tinha um lugar assim de, eu não posso ser isso
Então eu não vou falar nada, não é pra mim, Uhum. mas eu também não quero fazer aquele outro que dizem que é o meu lugar. Sim. Que inclusive é um lugar maravilhoso, né? Fazer Sim, esporte, sim. ser atleta. E talvez pela, né, altura e tudo mais, É. ligaram mais esse fato do esporte. E que Uhum. também naquela época os modelos não era possível, não existia essa representatividade nas passarelas, nas revistas Uhum. e tudo mais. Então ficava bem mais distante. Exato, era como se existem duas possibilidades pra Uhum, uma menina alta e magra. uhum. Uma é ser modelo e a outra é ser atleta. Só que no meu caso, ser modelo não era uma possibilidade porque eu era preta. Sim, As pessoas não falavam isso. exato. Mas eu acho que a falta de representatividade falava por si. É verdade. Então Mesmo não ninguém, falada. mesmo não falada, ninguém me apontava o dedo e dizia, ah, você não pode ser modelo. Isso Uhum, nunca aconteceu. uhum. Mas, quando você abre uma revista, que não é o caso hoje em dia, né? Mas há um tempo atrás, e você não vê nenhuma modelo negra, aquilo ali é uma mensagem que está sendo passada também. Esse espaço não é Exato. para você. Logo, as meninas que poderiam ter o sonho de trabalhar como modelo ou como artistas não se veriam representadas, logo não se veriam nessa posição. Não existiria. Não existiria, exatamente.